Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C# e sistema de impressão. Vimos no vídeo anterior então aqui um exercício sobre desenho de uma grelha, utilizando então as linhas e para explorar e consolidar um pouco melhor os conhecimentos adquiridos nos vídeos anteriores sobre a estrutura pen, também a estrutura point e o e.graphics.drawline. Ora, como tivemos a ocasião de ver logo no início desta série de vídeos, o e.graphics, e eu gosto tanto de escrever sem escrever, que é uma coisa doida. Ora bem, vamos lá então colocar aqui e.graphics, e reparem a quantidade de classes, ou neste caso de funções que nós aqui temos. Draw Arc, Draw Bezier, Bezier's Curve, etc, etc, Ellipse, Icon, Image. E temos aqui o Line, que nós usamos, e temos aqui o Draw Lines. Ora, o Draw Lines permite-nos definir uma pen e depois um array de estruturas do tipo point. Ora, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer aqui uma brincadeira, então, para exemplificar o que é isto do Draw Lines. Eu vou começar por definir a minha pen, lápis, igual a new pen, e agora vou simplesmente definir uma cor, color.red. Okay? Vamos desenhar linhas vermelhas. Ora, o que acontece quando eu vou desenhar então o e.graphics.drawlines? Eu sei que eu vou ter aqui o lápis e depois a seguir vou ter um array de pontos. Um array, como toda a gente deverá saber neste momento, é então uma estrutura que permite guardar um conjunto, uma sequência de elementos de um determinado tipo. Neste caso o tipo é point. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou aqui comentar este código para que não haja erros e vou criar aqui um array de pontos. Ora, para que uma linha possa ser desenhada, eu vou necessitar de conjuntos de 2 pontos, o que quer dizer que o meu array vai ter sempre que ter um número de pontos par. Okay? Vamos ver isso na prática. Se eu colocar aqui point, okay, abrir e fechar parênteses reto, pontos, é igual a new point. E agora vamos fazer aqui uma criação inline de pontos, ok? Vamos criar aqui vários pontos dentro desta estrutura. E eles vão ser automaticamente adicionados por sequência ao meu array que se chama pontos. Neste caso eu posso já aqui colocar pontos e fechar isto. E reparem que eu posso já executar este código, no entanto o resultado vai ser uma folha sem nada. Porquê? Porque o parâmetro aqui não é válido porque contém 0 pontos, ok? Nós temos aqui 0 pontos, ele procura o primeiro ponto e não encontra nenhum ponto definido. Então vamos definir aqui os primeiros pontos. Vamos aqui então new point, ok? E vamos colocar aqui 50,50 e depois vírgula, new point de 400,50. Se repararem, o que vai acontecer aqui é que eu estou a criar 2 pontos que me vão permitir desenhar uma linha horizontal. Porquê? Porque a coordenada y mantém-se nos 2 pontos e, portanto, a distância na vertical é sempre 50. A única coisa que é alterada é a distância na horizontal. O primeiro ponto é a coordenada 50, o segundo ponto já é a coordenada 400, ok? Então vamos ver se isto agora já funciona como eu quero. Vamos aqui prever e cá está, então, a minha linha vermelha na coordenada 50, 50 e depois terminando na coordenada 50, 450. Salvo erro, foi esse o valor que eu coloquei aqui. Ou 400, ok, perdão. Portanto, temos aqui então este ponto. Se eu adicionar aqui um terceiro ponto, new point, de por exemplo, 50,100, isto é, um ponto a iniciar-se 50 pixels abaixo deste primeiro, o que vai acontecer é o seguinte, reparem, eu vou executar e prever, e ele vai-me desenhar então aqui, ok, não era aqui que eu queria clicar, ele vai-me desenhar esta linha. Reparem o que é que acontece. Funciona quase como que um reposicionamento das coordenadas. Neste caso, eu tinha dito que os valores deveriam ser par, mas é possível fazer isto. É conveniente que sejam par se eu quiser utilizar aqui, por exemplo, para a criação de linhas paralelas, etc. Mas reparem que ao colocar 3 pontos, eu vou colocar aqui o primeiro ponto
a linha é desenhada até às coordenadas do segundo ponto, por sua vez é desenhada até às coordenadas do terceiro ponto e assim sucessivamente. O que quer dizer que se eu agora colocar aqui vários pontos completamente aleatórios, okay? Eu vou colocar aqui new point de 250,300 e agora new point de 20,20, new point de 270,398 e vamos executar isto, vai dar uma salganhada completa e cá está então o resultado do nosso exercício. Isto é, nós fomos definindo vários pontos que nos permitiram então desenhar aqui esta mescla de linhas vermelhas. É evidente que me dirão assim, bom, então mas eu com esta técnica posso aqui definir 4 pontos e desenhar um quadrado. É certo. Vamos então tentar desenhar um quadrado, 50-50, e aqui vamos colocar 550. Okay? Então, a partir daqui, nós vamos definir o seguinte. Vamos colocar aqui 500, 500. Ok? Ups, ok. 500, 500. 500, 500 e o que é que vai acontecer agora? Ora, deixem cá ver, vamos fazer contas, vamos colocar aqui, portanto, começamos no 50-50, depois 550, agora vamos ter 500, 500 e agora vamos ter aqui 50, 500, ok? Vamos ter aqui 50, 500. E daí que nós tínhamos que estar sempre muito atentos a este tipo de estruturas, porque não é fácil depois lá chegar. E vamos ver o que é que acontece aqui. Parece que falta ali uma linha, e falta mesmo, porque falta-nos aqui que colocar um quinto ponto para fechar o nosso retângulo. Neste caso, new point de, e é este ponto que aqui está, 50,50. E reparem então agora como eu tenho o meu quadrado fechado. Dir-me-ão assim, bom, mas isto é muito complexo para estar a desenhar um quadrado, ter que fazer aqui esta tralha toda de código. Não é bem assim, porque se repararem, nós temos o e.graphics.drawRectangle, ok? E neste caso temos que passar apenas duas estruturas, uma pen e um rectangle, uma estrutura do tipo rectangle, que nós iremos ter a ocasião de ver mais à frente. Mas, de certa forma, fica aqui então esta exemplificação da utilização do drawLines, corrigindo aquilo que eu disse inicialmente da questão de ser obrigatório a existência de um conjunto de número par de estruturas point. Não é necessário, elas vão definindo cada um dos pontos por onde a linha vai ter que passar. E, portanto, nós podemos ter aqui o conjunto de pontos que bem entendermos e usufruir então desta possibilidade de podermos criar aqui vários pontos ou várias localizações onde a nossa linha vai acabar por passar e depois esta instrução vai encarregar-se de desenhar a linha seguindo a sequência de pontos definidas no array.